nunca fui vegetariana 100% a vida inteira. Até que, mas meu coração sempre quis ser. Não sei se você entende isso. Acho que a sociedade, os hábitos, o costume, a família me levava a comer coisas que meu coração não aceitava. A pessoa vegana é uma pessoa que segue uma alimentação que não tem nada de origem animal, nem nenhum tipo de carne, nenhum tipo de lácteo, leite, derivados, ovos. É uma pessoa que na alimentação ela olha para que não existam nenhum derivado animal. Porque já tem tecidos tecnológicos que realmente faz a gente até ficar com calor no inverno, né? Então, tem couro sintético, tem outras formas, né, marcas assim, importantes, inclusive do vestuário, fora do Brasil, que tem as opções, que colocam lá o selo da opção vegana de roupa também. Então, a gente tem milhares de opções de trabalhar os vegetais, que existe milhares de opções deles mesmo, para a gente poder mudar esse protagonismo. Então, a gente come tudo, menos alimento de origem animal. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Eu hoje vou falar com uma nutricionista vegana, a Alessandra Luglio. A Alessandra é formada em nutrição pela Universidade de São Paulo, atua na área da nutrição clínica, da consultoria em empresas, é coordenadora do Departamento de Saúde e Nutrição da Sociedade Vegetariana Brasileira. Ela difunde, ela divulga e pratica a alimentação vegana. E eu estava há muito tempo querendo falar com ela, até para entender como é que se dá essa alimentação e que cuidados as pessoas que fazem essa alimentação têm que tomar por conta de nutrientes, etc. E ela vai desmistificar várias coisas, vários mitos que rolam por aí. G com L, a gente fala li, como se fosse o LH do português. Então, o certo é Lulio. Só que Luglio é o jeito que todo mundo me chama aqui no Brasil, então tá ótimo assim. Alessandra Luglio. Eu vou agradecer os selos, vou pedir para que vocês sejam bem generosos, mas vou tirar os comentários para a imagem ficar tranquila, para a gente colocar a entrevista no YouTube. Eu vi que você é da Sociedade Vegetariana, você tem todo um compromisso, né, de difundir, de fazer e de divulgar essa alimentação. Então, eu queria saber quando é que ela começa na sua vida. Sim. Desde sempre, menina ainda, você um dia já foi uma carnívora? Não, carnívora eu nunca fui, Leda. Eu sempre tive uma relação meio estranha com a história de comer carne, para falar a verdade, intuitiva desde criança. Né? Veio aí a história da família, ainda quando a gente não tem lembranças da nossa infância, que diziam realmente em momentos de família que eu via, por exemplo, de família italiana, aquelas carnes na mesa, por exemplo, o típico porco em cima da mesa, que eu chorava e dizia, mas quem matou ele? Então eu tinha uma relação estranha com essa história de ver os animais na mesa para a gente comer, e eu abri mão, ou seja, carne vermelha, que sempre foi aquela coisa que sempre foi muito característica, né? Dessa parte mais instintiva nossa, estou comendo bicho, eu nunca comi. Nunca aceitei comer, nunca quis comer. Mas a minha família nunca foi vegetariana, pelo contrário, né? Meu pai é churrasqueiro, italiano que come carne de todo que é jeito, no molho e o que for. Enfim, convivi com essa história e no começo da minha adolescência eu comecei a frequentar, junto com a minha mãe, que começou a mudar a alimentação da minha casa, casas de produtos naturais, que na época, né? Até hoje você compra arroz integral no supermercado, né? Mas eu vou fazer 50 anos. Então, na minha adolescência, 40 anos atrás, gente, eu tinha que ir na loja daquele cara todo estranho, diferentão, né? Para comprar arroz integral. E minha mãe começou a fazer curso de macrobiótica. Isso, e a gente comecei a frequentar esses lugares. Como as coisas mudaram, né? Eu sou muito mais velha que você, mas mesmo assim... Era um restaurante natural. É isso. Todo mundo ia naquele natural, né? Porque era aquele que tinha. Agora tem em todo lugar, tem comida integral, tudo em todos os lugares. É muito legal isso, né? E eu, assim, lá atrás, ainda no começo, com 12, 13 anos, comecei com a minha mãe,
porque ela queria ter uma alimentação saudável, ir nessas lojinhas de produto natural. E eu me deparei com diversas aquelas brochurinhas que explicavam sobre alimentação indiana, né? Que era vegetariana. Então eu comecei a ler aquilo. Eu falei, esse negócio aí que eu quero ser, né? E aí realmente eu não comia, nunca comi peixe. Então eu tive uma relação, foi assim, eu fui fazer faculdade de nutrição por me interessar por essas questões da alimentação. Fiz faculdade de saúde pública da USP, que todo dia, por exemplo, era bandejão, né? Eu comia lá na USP arroz, feijão, proteína, copo de leite branco lá do lado. Então, e assim, e eu não aceitava. Então, eu comia no lugar. Eu lembro do bandejão, aqueles que eram bandejões de metal, né? Que tinham os lugares para ela ir colocando as coisas. No lugar da carne, eu sempre ia, põe mais feijão. Então, assim, ainda sem estudar sobre isso, eu já fazia isso, né? Enfim, mas teve momentos da minha vida que eu voltei a comer, quando veio o japonês, restaurante japonês no Brasil, eu fui lá, comi peixe cru, uma coisa que eu nunca comi na vida, que era peixe, comi. Enfim, então, eu nunca fui vegetariana 100% a vida inteira. Até que, mas meu coração sempre quis ser. Não sei se você entende isso, acho que a sociedade, os hábitos, o costume, a família me levava a comer coisas que meu coração não aceitava. Mas, enfim, foi. E depois da faculdade, eu comecei a trabalhar com nutrição, trabalhei com esporte muito tempo, que é uma área que eu me especializei, né, em nutrição esportiva, atendendo atletas. Fui atleta, assim, de final, atleta, mas eu era, né, muito atlética. E aí essa história de proteína, que eu tenho certeza que você vai me perguntar sobre isso, enfim, a proteína. Eu não tinha embasamento real para eu assumir o vegetarianismo, que era uma coisa que eu queria. Porque realmente, antes, né, faz 27 anos que eu trabalho, que eu sou nutricionista, então eu não tinha nem Google, né, para pesquisar, enfim, e não tinha muita coisa documentada, né? E depois, com a evolução das questões do conteúdo vindo, saindo, eu comecei a estudar sobre isso, eu vi que era não somente possível, como era bastante interessante uma alimentação à base de vegetais, e aí foi aquela coisa, eu me abracei isso com todas as minhas forças. Isso faz mais de 10 anos que eu assumi, né, me assumi vegetariana, e aí na sequência eu comecei a entender que não bastava, dentro da minha cabeça não bastava ser vegetariana, eu precisava ser vegana. Daí foi mais um tempinho para eu evoluir para o veganismo, que faz 8 anos que eu me assumi como vegana publicamente, né? Profissionalmente, e isso afetou muito todas as arestas da minha vida, né? Porque eu mudei meio que, sabe, quando você fala assim, essa aqui é a ex-Alê e essa é a nova Alê, né? Então foi muito bacana tudo isso, mas foi um aprendizado de indas e vindas. Foi uma conquista mesmo, né? Você construiu isso, né? Eu acho que foi aonde eu alinhei, né? A Alê que ela sempre foi, em termos de índole, principalmente, com a ciência que eu coloquei por trás para poder embasar essa minha escolha, principalmente do ponto de vista profissional, né? Porque, como nutricionista, sou um profissional de saúde, eu não posso levar aos outros as minhas crenças, o meu gosto. Eu tenho que, como profissional de saúde, cuidar do outro com base na ciência, né? Então, eu fui buscar a ciência para poder ter certeza de que esse caminho ele era, além de tudo, ético, né, com os pacientes em si, né? E hoje você só tem pacientes veganos? Praticamente, né? Eu trabalhei hoje eu não atendo mais no consultório diretamente, né? Eu faço alguns atendimentos específicos, porque eu fui evoluindo minha profissão para consultoria. Hoje eu tenho diversos projetos em que eu dou consultoria, eu dou aula, criei pós-graduação, então sou professora de pós-graduação, eu criei cursos, né, de alimentação vegetariana, eu trabalho com algumas ONGs, como a Sociedade Vegetariana Brasileira, e eu presto consultoria para a indústria de alimentos no desenvolvimento de alimentos veganos, né? Então, criando mais oportunidade para mais pessoas poderem ter acesso ao alimento vegano. E eu atendo algumas pessoas, mas ao longo da minha vida, claro, nessa transição, muitos. Eu atendo todas as pessoas, mas claro que eu tento mostrar para elas que comer mais vegetais, não digo virar vegano, como todo mundo fala, mas quanto é importante que a gente valorize os vegetais na nossa alimentação. Então, esse é o meu principal ponto como nutricionista. Eu queria
pessoal, passei aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu sexteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10 faz muito bem para o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida cúrcuma, que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição. Tem cupom LEDA5 que te dá desconto. Você não pode perder essa, de jeito nenhum. Eu sei que a pergunta é óbvia, mas eu queria fazer a diferença, deixar claro, eu sou vegano e eu sou vegetariano. Eu me lembrei da filhinha do meu fisioterapeuta, aqui no Rio eu tenho um fisioterapeuta, cuja filha que é vegana. Ela tem o quê? 6, 7 anos, e ela não come carne de jeito nenhum, e ela é muito rígida. Mesmo quando eles tentam colocar um ovinho, alguma coisa, ela reage. Ela nasceu assim, quer dizer, eles são vegetarianos, eles não comem carne, enfim, eles têm todo um olhar diferenciado, mas ela ficou mais rígida que eles, embora criança. Na minha casa é a mesma coisa. Minha filha mais velha, ela me dá bronca às vezes, não digo com relação a outras coisas, sustentabilidade, a gente né, toma lá umas passadinhas dos nossos filhos. Até com vergonha, interessante isso. Eu nunca podia imaginar que uma criança pudesse fazer esse tipo de escolha, né? de definição. Então, eu queria que você aproveitasse para esclarecer isso. O que é ser vegano, o que é ser vegetariano? Qual é a grande diferença? Bom, vamos lá. É mais fácil explicar até de trás para frente. A pessoa vegana é uma pessoa que segue uma alimentação que não tem nada de origem animal, nem nenhum tipo de carne, nenhum tipo de lácteo, leite, derivados, ovos. É uma pessoa que na alimentação ela olha para que não existam nenhum derivado animal. Por exemplo, eu vou tomar um suplemento que tem uma cápsula. Essa cápsula normalmente é feita de gelatina. Gelatina é colágeno de origem animal. Então, o vegano, tudo que ele ingere, ele não pode ter nada de origem animal, ele não quer, né? E segundo, o veganismo em si, ele vai além da alimentação. Então, a alimentação vegana é aquela que não tem nada de origem animal. O veganismo, a pessoa vegana, é uma pessoa que, dentro do possível e do praticável, ela evita colaborar com qualquer tipo de uso, abuso e crueldade com os animais. Então, isso se estende, claro, à alimentação, que é a parte mais comum, mas também ao vestuário, também, por exemplo, aos cosméticos, os produtos de higiene e beleza, que não tenham derivados de animais, que não sejam testados em animais. Se estende, por exemplo, ao entretenimento. É uma bolsinha de couro, né? Exato, vestuário, seda, couro, lã, né, a gente não usa. E, além disso, o entretenimento, por exemplo, frequentar zoológicos, show de baleia, porque você andar a cavalo, porque você, assim, é aquela coisa, né? Se colocar no lugar do bicho, se coloca no lugar da baleia que está naquele tanque desse tamanho, sendo que ela tem o oceano inteiro para andar. Você perguntava assim, baleia, você está feliz aí? Você gostaria de estar aí? Se ela falar que não, que obviamente ela vai falar que não, o vegano ele não vai querer compactuar com isso. É muito simples, é você se colocar no lugar dele e falar assim, ai, se eu fosse baleia, eu gostaria de estar nesse tanque? Se eu fosse leão, eu gostaria de estar nessa jaula do zoológico? É essa pergunta que a gente tem que fazer, que é para a prática da empatia, né? Se colocar no lugar do outro para poder tomar decisões de como agir. Então, o veganismo é isso. A alimentação vegana não tem nada de origem animal e tem a alimentação vegetariana. Normalmente, a alimentação vegetariana ela é mais ampla. Normalmente, ela inclui aqueles que são chamados de ovolacto vegetarianos. Nenhum tipo de vegetariano come carne, come tecidos animais, tipo carne, frango, peixe, porco. Porque tem gente que, eu sou vegetariana, mas eu como peixe. Não, amiga. Então, você é uma pessoa onívora. Vegetarianos não comem animais, tá? Mas podem consumir derivados dos animais, como os lácteos, os ovos, o mel da abelha. Talvez não preste atenção na parte da cápsula, do colágeno, do corante, que algumas vezes tem um corante vermelho típico, que é um corante natural, que ele é à base de conchonilha. Conchonilha é um mini besourinho vermelho. Ah, tá, que dá nas plantas.
Tá nas plantas, que dá nas vasos de planta. É um besourinho vermelho e ele é Uhum. utilizado como corante natural. Moe o bichinho lá e fica uma coisa vermelha. Então, por exemplo, o vegano não utiliza corante vermelho natural. Então, você tem uma ideia. Então, não passei muito, porque tem a ovo vegetariano, lacto vegetariano, não. Vegetariano, aquele que não come nenhum tipo de carne, mas pode fazer uso de outros alimentos derivados dos animais. A alimentação vegana não entra nada de origem animal. E basicamente é isso. E lembrar sempre que o veganismo vai além da alimentação, né? Não é somente o que se come. Então, assim fica E mais fácil. você é vegana. Eu sou vegana. E como é que Dentro do você possível. faz no frio? Quando você falou que não usa lã, que me preocupei, porque com a alimentação, acho que você pode, claro, ainda mais você que tem o conhecimento, você vai comer, sei lá, lentilha, grão de bico, você vai achar proteína em, né, ervilha, em milhões de coisas. Mas como é que você faz com a lã? Não uso, não uso. Para falar a verdade, assim, quando eu me tornei vegana, sabe que aqui no Brasil a gente quase não passa frio, pelo menos aqui, né, do sudeste para cima, pouco a gente passa frio. Você mora em São Paulo ou no Eu Rio? moro em São Paulo, moro em São Paulo. Só que eu viajo bastante. E eu tenho, como eu disse, minha família é italiana, minhas filhas moraram na Itália, então eu viajo para muito, muito para o exterior a trabalho. E aí foi uma coisa, que a gente tinha um armário aqui, sabe o armário de roupa de inverno? Que usa um capoto, essa roupa de lã. Isso foi uma coisa que eu falei assim, gente, eu abri meu armário e falei assim, agora, o que eu faço com isso, né? Então, assim, quando a gente fala dentro do possível e do praticável, realmente não faz sentido uma coisa que eu já comprei em outro momento da minha vida deixar de usar por um valor meu mais atual. Então, assim, eu ao longo de alguns anos, eu até fui usando as minhas roupas antigas, eu não deixei de comprar roupas novas, né? Mas eu usei uma bota que eu tinha, que tinha cor e tudo. Só que eu cheguei no momento do meu veganismo, inclusive por ser uma figura pública, que eu falei, ai meu Deus do céu, se me vem com essa bota aqui, vão falar, olha lá, aquela... Você sabe como é, né? Você lida também com pessoas públicas. E eu comecei a ficar com receio, porque eu comecei a receber tanta crítica de tanta coisa, que eu falei, ai, ai, ai. Né? Então, realmente, assim, hoje, se a gente for ver, existem diversos tecidos que realmente você consegue. Por exemplo, eu uso muito aqueles casacos para o esporte, aqueles que são fofinhos, que todo mundo tem. Ah, tá, de gominho, né? De gominho, que normalmente é feito de pluma de ganso, aquilo, né? E hoje tem um tecido, por exemplo, da 3M, que é um tecido térmico, chama Insulates, que ele é mais quente, ele retém mais o calor do que a própria lã, do que a própria pluma, né? Então é tecnologia. Hoje já tem tecidos tecnológicos que realmente fazem a gente até ficar com calor no inverno, né? Então, tem couro sintético, tem outras formas, né? Marcas assim, importantes, inclusive de vestuário fora do Brasil, que tem as opções, que colocam lá o selo da opção vegana de roupa também. Então, tem uma marca americana de botas, que é muito famosa, que ela tem, você vê lá, você vai em Nova York, inverno, precisa realmente de uma bota maior, ela tem toda uma linha vegana, feita com couro ecológico, com baixo impacto, e é muito legal. Então, o mercado está ajudando a gente. O mercado está ajudando muito, não é? Porque mudou muito. Há há uma preocupação do mercado em atender os veganos, né? Exatamente. Eu vejo que o mercado Porque aumentou muito o número de pessoas, né? O mercado é reativo, né, Leda? Assim, é oferta e procura, né? Esses caras não iriam inventar uma moda de sair da zona de conforto deles, aquilo que eles já fazem, se não tivessem pessoas preocupadas ou pessoas querendo, ou seja, se eles não entendessem que aquilo seria uma oportunidade econômica também de poder diversificar linhas e atender todos os públicos. Então, significa que realmente já tem muita procura. Mesmo aquelas pessoas que não são veganas, a gente vê muitas pessoas que tem um termo que é muito usado, que é o flexitariano, né? Que é aquela pessoa que está flertando com a redução do consumo de tudo que é de origem animal, porque entende os impactos, questões ambientais, as questões da crueldade, a questão da própria saúde. E esse mercado cresce muito, porque são pessoas, inclusive, com grau de instrução maior, que têm um poder de compra e que estão optando. Se eu tenho uma bota aqui que tem cor, outra que não tem cor, é igualzinha. Eu com a minha cabeça flexitariana, eu vou comprar uma que não tem cor. Então, é um mercado que não é exclusivo para veganos, né? É um mercado aberto para as pessoas que estão procurando ter mais conhecimento sobre da onde vem aquilo que compra, aquilo que consome, aquilo que usa, né? A pergunta que você mais ouve é: se você não come carne, o que é que você come? Deve ser essa, né?
Sim, o mais engraçado dessa pergunta é que existe, inclusive, tem vários dos memes, né, disso, né? E principalmente tem músicas. Tem um rapper americano que ele tem uma música que ele fica 6 minutos no rap, tchac, 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 falando sem repetir tudo que ele come, sendo vegano. Todas as frutas, todos os cereais, todas as leguminosas, todas as verduras, todas as sementes, todas as castanhas, todas as preparações que dá para fazer, desde pizza, hot dog, porque dá para fazer tudo na versão vegana, né? Então, a gente tem, para poder te responder essa pergunta, além da brincadeira, né, do rapper, que eu acho muito legal, porque realmente é incansável, não acaba nunca o que o cara fala. Eu acho que a gente tem uma cultura, Leda, que hipervaloriza a proteína animal em tudo que a gente faz. Né? A gente tem os cardápios, você vai num restaurante, está lá escrito entradas, carnes, aves, peixes, sobremesas. Né? O nome do peixe é o nome do prato, o nome do frango, frango a lá não sei o quê, bife não sei o quê. E os vegetais, eles se tornaram meros acompanhamentos, eles são displicentes ali. Só que existe uma gama muito maior de vegetais do que de proteínas de alimentos de origem animal disponível para a gente comer. Tá? Só que a gente dá tanto foco, eu chamo isso de protagonismo animal. Né? Tantos chefes de cozinha que trabalham em laboratório ficam lá dias marinando a carne e o brócolis faz só no vapor. Né? Então, ou seja, a gente não tem a atenção. E a gente tem esses holofotes virados tanto para a proteína animal que, de repente, você fala assim, tirei a carne, parece que sumiu o prato, né? Parece que ficou um vácuo, né, na vida da pessoa. Né? Então, mas por quê? Simplesmente pelo fato de que a gente protagoniza a nossa alimentação com os alimentos de origem animal. Então, a gente não pode ter esse pensamento de escassez. Tirei e vai faltar. Não. Eu vou aproveitar esse momento em que eu tirei algo do meu prato para eu reinventar a forma de eu comer. Né? A gente tem na campanha que a gente faz na Sociedade Vegetariana Brasileira, que é a Segunda Sem Carne, tem uma hashtag que eu adoro, que é Descubra Novos Sabores. Então, é uma forma de você... Você vai entender que se você tirar carne, você vai aumentar a quantidade, por exemplo, de feijão no seu prato, você vai fazer um bolinho de grão de bico, você vai cozinhar a berinjela de uma forma diferente, com uma fumaça líquida que ela vai ficar defumada, maravilhosa, e aquele sabor que de repente era da linguiça, passou a ser da berinjela. Então, a gente tem milhares de opções de trabalhar os vegetais, que existe milhares de opções deles mesmo, para a gente poder mudar esse protagonismo. Então, a gente come tudo, menos alimento de origem animal. Não fica mais, eu vou inverter, né? Como tudo. Você pode inverter perfeitamente. Tudo, que explica tudo perfeitamente, menos, né? Tudo menos. Você come literalmente tudo, né? Então, na verdade... hoje em dia, mesmo se você não for... Porque se você for num restaurante vegetariano... Eu não sei se tem restaurante vegano, tem? Muitos. Você mora em São Paulo, Lê? Eu moro meio em São Paulo, eu morava meio em São Paulo, meio no Rio. Agora eu moro 80%, 90% em São Paulo. Nesse momento eu estou no Rio, mas só porque eu vim passar o carnaval em Búzios e fiquei uns dias aqui em casa para dar uma olhadinha na casa e tal, e vou voltar para São Paulo. São Paulo e Rio de Janeiro tem ótimos restaurantes 100% veganos, com culinária, e assim, são restaurantes de alta gastronomia. Estou falando de coisa arrumadinha, assim, com sabores super trabalhados. Depois eu posso te mandar umas dicas aí para você frequentar, para você conhecer. Tá 100% vegano, muito bom. Mas você pode, num restaurante comum também, você pode conseguir, você não vai morrer de fome. Sempre. Né? Porque você pode comer sempre uma super salada. Né? Arroz, feijão, todos os legumes que pode ter. Sempre, normalmente, pãozinho francês, normalmente ele é vegano. Pãozinho na chapa com azeite, em qualquer padaria tem. Né? Um suco natural. Arroz, feijão, gente, comida do brasileiro. Ao menos que vão lá e colocam um monte de bacon no feijão, que daí complica a nossa vida. Mas, assim, a maioria dos lugares hoje tem trabalhado mais o feijão sem nada mesmo, para poder ser mais eclético. Então, arroz, feijão, uma farofinha feita no dendê, maravilhoso. Então, assim, eu tava agora, fiquei 20 dias no Ceará, cheguei ontem, né? Até por isso que acho que a gente tá fazendo essa live na segunda-feira, porque eu viajo amanhã de novo para outro lugar. Eu viajo muito, que eu trabalho, eu tô gravando várias coisas.
E eu fiquei 20 dias no Ceará, onde só tem peixe, 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 peixe. Eu comi muito bem, moqueca de banana, moqueca de caju, vários tipos de farofa, né? Tapioca com abacate no café da manhã, melzinho de caju. Então, a gente realmente consegue se virar, só que tem que desconstruir aquela ideia de que é do jeito que todo mundo faz, né? A gente vai, assim, com muito jeitinho também, sentando, ô garçom, por favor, tá vendo esse frango aqui? Esse prato aqui é frango com arroz e brócolis e feijão? Aquele frango, você por favor me vê ele sem o frango? É tipo isso, porque o nome do prato é o frango, eu quero comer o arroz, feijão e brócolis. Daí o garçom te olha, você olha para ele, é isso que você escutou mesmo. Eu quero, não, eu vou pagar, tá tudo bem. Mas eu só quero o frango sem o frango, por favor. Aí vai. Mas eles te olham, a situação mais surpreendente que você já passou é essa do garçom se espantar? Sempre. E assim, muitas pessoas assim não sabem realmente o que é o vegano, né? Então, muitas vezes assim, não tem opção vegana? Tem, olha, aqui é o cardápio dos peixes. Eu falo assim, não, moço. É sem bicho nenhum envolvido na história, sabe? Então, a gente tem coisas muito engraçadas que a gente passa, né? Mas é bom, porque é sempre um aprendizado. E o que eu sinto, eu acho que também vai muito da forma com que a gente se comunica com as pessoas, né, Leda? Eu tento ser uma pessoa muito simpática em todos os aspectos, mesmo que tenha vontade de... Mas eu sou simpática. Então... Quando é que você tem vontade de enforcar mesmo, assim, alguém? E aquelas pessoas muito insistentes, né? Que ficam, assim, fazendo pirraço o tempo inteiro. Mas, assim, eu estou numa fase tão evoluída da minha vida, eu digo, as pessoas até me conhecerem, que as pessoas têm até medo de fazer piada comigo, né? Porque já leva uma invertida logo, assim, simpático, mas uma invertida logo. Mas tem hora que você fala, não é possível. Não é possível que eu estou ouvindo isso, né? Não, o que mais me deixa, agora vamos falar a verdade, o que mais me deixa seriamente brava são ainda profissionais, são profissionais de saúde, aí é braveza mesmo. Tá? Não deu dizendo a displicência de um garçom, enfim, que ninguém é obrigado a saber tudo na vida. Mas profissionais de saúde que falam de uma forma extremamente inconsequente e irresponsável por ignorância sobre alimentação vegetariana, desencorajando pessoas a serem vegetarianas com ainda conceitos do século passado, isso me deixa muito fora assim, me tira do sério. E é um dos pontos que eu mais trabalho hoje na sociedade vegetariana. Eu sou diretora do departamento de saúde e assim, a gente pega essas pautas quando a mídia fala de uma forma bastante equivocada. Eu sempre estou batendo na mídia com assessoria de imprensa, pedindo direito de resposta, criando essa resposta para a gente não deixar que muitas pessoas, por desconhecimento e ignorância, falem de uma forma equivocada e contaminem as pessoas, criando insegurança, né? Então, é muito importante isso. Quais são os mitos que a gente poderia derrubar aqui? Porque, assim, tem uma coisa, tem que tomar vitamina B12, não sei o quê. O que é verdade nisso, realmente? Vamos lá. Eu acho que a primeira verdade absoluta é que não existe uma obrigação e uma necessidade fisiológica de que nós, humanos, consumamos qualquer coisa de origem animal. Nós comemos animais e todos os seus derivados por uma escolha e não por uma necessidade. Então, a partir daí, a gente já começa a configurar as coisas de uma forma diferente. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. Então, eu escolho comer carne, escolho tomar leite, eu escolho comer ovo. Eu não preciso, eu escolho. Então, se é escolha, você não comer também é uma escolha. Ponto. Segundo ponto, para eu desmistificar. Hoje, a nossa profissão, né, de saúde, né, nutrição, a nutrologia, a medicina, ela é guiada por diretrizes, né? Então, a gente tem os protocolos, são as diretrizes. Na minha área da nutrição, tem as diretrizes, por exemplo, Guia Alimentar Brasileiro no Brasil, as diretrizes americanas, as diretrizes canadenses, diretrizes europeias, das sociedades, né, de nutrição do mundo, que eles criam esses guias alimentares que conduzem a alimentação da população. Todos os guias alimentares do mundo reconhecem a alimentação vegetariana como possível, praticável e segura para todas as fases da vida, com algumas ressalvas que aí a gente pode trabalhar
Algumas colocam sem ressalva, algumas colocam, olha, a ressalva é olhar a vitamina B12. Para crianças até 2 anos de idade, olhar ferro. Então, existem algumas fases da vida que existem algumas ressalvas que precisam ser olhadas. E já vou fazer um parênteses aqui, que essas mesmas ressalvas existem para populações onívoras, as crianças até 2 anos de idade. Né? A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda, né, a suplementação de ferro e vitamina D. Então, não é algo exclusivo para a criança vegana, que também tem o mesmo direcionamento, tá? Então, as sociedades internacionais, elas reconhecem a alimentação vegetariana. O Conselho Federal de Nutrição do Brasil tem um parecer técnico favorável à alimentação vegetariana estrita, né, que é a vegana, no Brasil, que inclusive eu fui uma das autoras desse documento que foi protocolado no Conselho Federal de Nutrição, que é o guia do meu conselho ético, ele é o Conselho Federal. E eu tenho que eu tenho que seguir o que o meu conselho diz. Tá? Então, ou seja, qualquer profissional que fale que não pode, que não é adequado, que não é recomendado, que vai dar problema, ele não está indo, né, ele não está indo a favor das diretrizes nutricionais, ele está indo da cabeça dele, vozes da cabeça dele, e não é o protocolo. Esse é o segundo ponto. O terceiro é que, realmente, uma alimentação tem que ser bem planejada, né, Leila? Você não pode fazer uma dieta... Hoje, pessoa que tem uma dieta monótona, tem pessoa que só come arroz, batata frita e bife todo dia, não tem? Acorda de manhã, toma cafezinho preto, come arroz, batata frita e bife, e chega à noite, pede uma pizza. Ou se tem gente, ou faz um macarrão instantâneo quando chega em casa. Mas muita gente. Essas pessoas, independente de serem onívora, vegana, vegetariana, o que for, elas têm deficiência nutricional, porque a alimentação delas é desequilibrada. A gente só vai atingir os níveis corretos de todos os nossos nutrientes se a gente tiver uma alimentação diversificada, variada e equilibrada. Ponto. Para qualquer caminho de orientação que você escolha da sua alimentação, ela tem que partir de uma dieta equilibrada, minimamente plural, né? Sem aquela coisa da monotonia. Enfim, partindo desse princípio, uma alimentação vegetariana cobre todas as suas necessidades. Você não precisa pensar em suplementação de nada, com uma única exceção, a tal da vitamina B12. Tá? A vitamina B12, ela é uma vitamina que não faz parte do metabolismo das plantas. A vitamina B12, a planta não precisa dela. Então, ela não puxa lá do solo e não armazena essa B12. Onde está a vitamina B12? Ela é sintetizada, ela é fabricada por bactérias que fazem a fermentação de matéria orgânica no solo, e ela está nas externalidades, ela está na parte de fora da planta, não está dentro. Então, se eu vou comer um vegetal, o que eu faço para comer o vegetal? Eu vou lavar o vegetal. Porque, claro, passou na mão de um monte de gente, foi lá no CEAGESP, sei lá o que aconteceu. A gente vive uma população de 8 bilhões de pessoas, com um monte de bactérias coliformes, é recomendado que se lave o vegetal. Então, ao lavar o vegetal ou qualquer alimento, o que estava na externalidade realmente sai. Sairá. Então, ou seja, se nós vivêssemos como fomos programados para viver, em contato com a terra, vou lá plantar minha cenoura, pega minha cenoura, dá uma chacoalhada nela e como, eu vou bater minha meta de B12. Até porque a quantidade diária de B12, o total, né, necessário diariamente para um adulto, é de 2,4 microgramas. Imagina 1 grama, 1 miligrama, 1 micrograma, não dá nem para ver. Então, qualquer sujidade, vamos dizer, até uma mãozinha suja que vai para a boca e tudo mais, consegue bater essa meta de B12. Só que nós, seres humanos, hoje, somos excepcionalmente limpinhos, temos as normas de higiene, vivemos num apartamento, quem aí tem contato com a terra, nossa, até nossos filhos, nossos bebês, ai meu Deus, pôs a mão na boca, lava. Não é diferente da população, por exemplo, mais, né, nossos antepassados. Então, isso eu falo que a deficiência de B12 já é um mal da modernidade, né? Ou seja, a gente se distanciou da terra e essa distância da terra fez com que a gente não tivesse contato com essa vitamina. Agora, eu vou deixar claro, e por que só o vegano tem que olhar para isso? Não é só o vegano. Todo mundo tem que olhar para a vitamina B12. Porque os animais, comer carne, derivados, leite, ovos, você normalmente consegue bater sua meta de B12. Por quê? Porque o animal não fez todas essas tarefas de esterilização que nós fizemos.
O animal comeu lá a ração com o negócio que não lavou e veio a B12 junto. O animal lambe o chão. O animal, ele é suplementado com diversas vitaminas através da ração. A pecuária industrial hoje, ela meio que turbina o crescimento desses animais, é tudo muito rápido. E todos, se você olhar hoje a composição da ração dos animais, dos bovinos, dos suínos, das aves, dos peixes, da vaca do leite, da galinha do ovo, a ração que se come é suplementada com diversas vitaminas e minerais, né? Então, também com altas doses de B12. Então, normalmente, o onívoro, através do alimento de origem animal, ele acaba conseguindo bater essa meta de B12. Mas a última estatística sul-americana mostrou que 40%, quase metade, da população onívora, ou seja, que come de tudo, das Américas, tem deficiência de B12. E 50% dos veganos não suplementados têm deficiência de B12. Então, ou seja, está muito perto e é um problema de saúde pública que todos nós devemos olhar. Tá? Essa distância da Terra e também porque, eu não quero estender aqui a aula de B12, mas a vitamina B12 é difícil de ser absorvida também. Ela depende do nosso estômago estar com o pH correto. E a gente meio que estressado, correndo, bebida alcoólica, toma o omeprazol porque está com gastrite, está fritando tudo aqui, a gente zoa o estômago. E ao mexer no pH do estômago, a gente, mesmo consumindo doses altas de B12, não consegue absorver, porque falta lá a síntese de um fator intrínseco que é produzido quando a gente tem o pH correto do estômago. Então, todo mundo precisa olhar a B12, não é só uma preocupação do vegano. A B12, eu não sei se é um mito ou se é fake, mas eu já ouvi que a B12 engorda. Que é por isso que as pessoas não suplementam. Isso ele vem lá de trás, né? O complexo B, né? São várias vitaminas do complexo B, B1, B2, B5, B6, B12. São vitaminas que fazem parte do nosso metabolismo energético. A gente, para produzir, a gente come lá os carboidratos, as gorduras, as proteínas, isso vai se transformar em energia. E né, para fazer essa transformação, a gente usa essas vitaminas. Então, quando a gente tem níveis corretos dessas vitaminas, nosso metabolismo, nosso corpo ativa, né? E a gente gasta mais energia e isso dá mais fome. Então, as pessoas melhoram o metabolismo, a pessoa fica mais ativa. E com isso, obviamente, ela tem mais fome. A deficiência de B12 faz a gente ficar cansado, letárgico, sem vontade de levantar da cama, né? Isso dá inapetência, a pessoa não tem vontade de comer. Então, quando a pessoa tem níveis bons de complexo B, e claro, tem outros aspectos que devem estar junto nessa história, mas teoricamente, então veio esse mito. Toma B12, melhora o apetite. Daí eu como mais, eu engordo. Mas é porque você está mais saudável, né? Então, acho que a vitalidade, a gente tem fome quando a gente está ativo, né? Então, acho que vem daí essa lenda. Me conta uma coisa, e o álcool? O vegano e o vegetariano podem beber? O álcool... Podem beber que tipo de bebida? Bom, o álcool é, teoricamente, assim, as bebidas fermentadas, isso aqui, que a fermentação causa o álcool, ele é sempre de origem vegetal, né? Então, assim, o vegano então, a cerveja e o vinho seriam permitidos? Então, vamos lá. Cerveja, os destilados todos, normalmente, assim, não tem nem durante o processo inteiro, não tem nada de origem animal, nada que envolva os animais nessa história toda, tá? Então, teoricamente, são bebidas que a gente chama de veganas. O vinho, tem uma história com o vinho, porque as vinícolas mais que usam ainda, mais antigas e tudo, se usava antigamente, mas e ainda, né, se persiste em algumas vinícolas, como agente clarificante do vinho, clara de ovo, ou pó de osso. Pó de osso é calcário, é cal, né? Que é cálcio. E clara de ovo são usados ainda por algumas vinícolas como agente clarificante. E aí, teoricamente, já não é vegano. Por isso que, assim, isso pelo que eu já conversei com pessoas que são, né, pessoas que conhecem, pouquíssimas vinícolas ainda, porque já foram substituídos por outros insumos, né? Já se substituiu. Porém,
né? Ainda tem aquelas que querem manter os padrões e tudo mais que fazem. E existe certificação, tem vinhos que têm certificação vegana, que mostram que não tem nem nada de origem animal durante o processo. Eu tomo vinho, adoro tomar vinho, e eu costumo comprar vinhos veganos e vinhos orgânicos, assim, para ter, né, para ficar mais tranquilo. Mas se eu tô numa festa, Leda, assim, como eu falei, é possível de praticar, eu tô numa festa, num casamento, que realmente, né, já não tem tanta coisa pra gente comer, todo mundo fazendo aquela lambança, e a gente comendo as decorações, as plantinhas que decoram os pratos, né? Já tô lá comendo um palmito, um tomatinho cereja que tá ali. Tomatinho cereja que tá Que tá enfeitando a ali. salada. Já pego a decoração, enche o prato, né? Isso mais, daí, pô, daí eu tomo um vinho, nem vou perguntar esse vinho é vegano, né? O cara fala, hã? Não, né? Eu tomo um vinho. Então, assim, também eu acho que tratar a vida com mais leveza em alguns aspectos, sabe? O veganismo está no coração e dentro do praticável a gente seleciona tudo que seja possível para que a gente não compactue com a crueldade animal, né? Mas também a gente não pode virar psicopata vegano que fica assim desesperado, né? Eu sou tudo que distancia as pessoas da normalidade e da fluidez. Eu sou crítica a, acho que a vida tem que ser leve para todos, mas claro, a gente tem que assumir as responsabilidades, tá? Então, nesse aspecto. É isso que você falou das escolhas, eu acho que deixa tudo muito claro. Uhum. Né? É uma questão de escolha. Né? Sim. Você escolhe comer isso, escolhe não comer aquilo, escolhe. Agora, você tem uma preocupação, por exemplo, quando você vai a uma festa, você deve comer alguma coisa em casa antes, porque você não sabe o que vai acontecer. A não Ah, ser que você conheça a dona da casa, saiba que ela é vegana também. Estou falando de uma festa grande, em que você não sim. tem, que é um buffet encomendado. Você não é, você não tem uma Uhum. escolha. Quer dizer, podem até te dizer que não tem, É. mas tem. Assim, o que tem acontecido nos últimos tempos é realmente assim, como o número de pessoas veganas, e pelo menos eu não digo nem dentro do meu círculo, né? Porque eu saio, eu estouro essa bolha, eu tô em outros lugares. É, as opções veganas cada vez estão mais presentes. Claro que você não tem a Claro, é um diversidade. mercado que cresceu muito, porque cresceu o número, né? É É, oferta e procura, não tem e é erro. legal que normalmente a opção vegana é a opção saudável, é o que vai para o vegetal, é a coisa mais leve, que tem mais pessoas que são adeptas, né? Então, eu dificilmente eu passo fome, assim, porque não tem nada para comer, é raro. Até porque se eu chego pro garçom aí sim, olha, eu sou vegana, dá para você. Tem alguma coisa especial ali? Conversa com o chefe, ele sempre me manda alguma coisa especial. Ele vai lá e cria, ele pega um palmito, passa no azeite, daí ele pega o arroz, mistura, então ele faz um prato para mim, sempre. Mas eu sempre faço uma boquinha antes de sair de casa, porque não tô afim de passar perrengue na vida. E fora que essas coisas de festa demora tanto para comer que eu já fico com fome. Então, eu já saio de casa com alicerce ali, ó. E aí tudo bem, se tiver que só ficar vendendo, né? Tô comendo tomatinho cereja da decoração e um vinho também. Eu acho que assim, pro vegano, Leda, eu fiz uma escolha que ela é parte da minha vida muito forte. E eu sou muito feliz por essa escolha que eu fiz. Ela me basta. Então, de verdade, se houver algum perrengue, se eu tiver que passar uma fominha em algum lugar, não comer as coisas que todo mundo está lá desesperadamente comendo, faz parte da minha escolha. E eu tenho isso muito bem consolidado dentro de mim. E você Então, fica aflita? Você fica. Porque eu já vi vegetariano que fica muito incomodado, assim, num restaurante ou numa mesa que a pessoa está comendo carne e tal. é, Isso te toca de uma maneira. Você troca de lugar? Te incomoda mesmo, olha, francamente, ou não? depende das circunstâncias, sim. Depende da circunstância. Eu acho que assim, tem coisas que me agridem, de verdade. Como eu falei, de repente eu não me sentiria bem numa churrascada com os bichos abertos lá, com as patas, com os olhos, assim. De verdade, eu não frequento. Eu mesmo seja o aniversário do meu melhor amigo, que é difícil ter um melhor amigo que vai fazer uma churrascada dessa, mas enfim. É, Sim, eu mas acho é que muito raro uma pessoa colocar um pouco. Estou me lembrando de um Natal na minha é. casa em que colocaram um porco mesmo, um porquinho na mesa. E Então, foi incômodo, mas não embora é. todo mundo comesse carne naquela mesa e naquela família, mas
a presença do bicho ali incomodou. Exato, Eu isso estou me falando assim, um incomoda. lugar, não a presença de um bicho, pegar um Uhum, porco e colocar na sua frente, não é isso. Mas assim, alguém do seu lado, você está num restaurante, numa mesa, sei lá, uhum, 10 pessoas. Aí uma pessoa pede uma carne, ou um frango, ou um peixe, ou sei lá o quê. uhum. E você vai comer o quê? Você pode comer um nhoque, por exemplo, não pode? Sim, Você está pode, lá claro. comendo seu nhoque, toda feliz, é delicioso e tal. E aí a pessoa do teu lado está comendo uma carne e isso te deixa louca? Não, não, porque assim, eu vivo num mundo não vegano, né, Leda? O mundo, infelizmente, ele não é vegano. Eu tenho, assim, por mais que eu viva, às vezes, numa bolha de veganos que a gente acaba se atraindo e fazendo É, coisa junto, se adorando vamos sair para jantar, vamos sair com um amigo vegano, que é muito mais legal, enfim, por causa disso, daquilo, até que tem muito assunto, mas eu não me incomodo, não posso me incomodar com isso. Eu faço um trabalho muito grande comigo, porque é normal a pessoa, quando se torna vegana, por essa questão, né, da compaixão pelos animais, ela querer ser. Primeiro, ela quer acordar todo mundo, ela quer despertar os. Você não está enxergando, você não está vendo. Então, ela se torna uma pessoa. E isso, eu já passei por isso também. Né? Então, você quer falar para todo mundo sobre isso, você está vendo. Tem algumas que extrapolam, assim, começam a falar coisas, assim. É natural, porque ela está querendo. E é uma questão dela querer fazer com que o outro desperte assim como ela despertou, né? Mas, assim, eu fiz alguns cursos, inclusive fora do Brasil, de veganismo estratégico, que é uma comunicação, que nem comunicação não violenta, é de comunicação eficaz. Como você é uma, você tem que comunicar para 1 milhão. 1 milhão é totalmente diferente de você. Como que você vai fazer a sua mensagem chegar nesse aqui? Então, a gente estuda estratégias de comunicação, de convivência, né? Principalmente dentro familiares, porque a família, né? A família, amigos, negócios também, quando você está em ambiente de negócios, tudo que você não tenha aquele seu ambiente que você gostaria, como você vai se comportar? E a naturalidade, e também não querer ditar regra nesses lugares. E eu só falo de veganismo quando eu sou questionada sobre, quando eu estou num ambiente fora. Por exemplo, estou numa mesa de um. Meu marido vai lá nos negócios dele, me leva de esposa para ir num jantar e, putz, X. Ah, mas você não vai comer, não, eu sou vegana. Nossa, eu não vou ficar. Ah, não, obrigada, mas é que eu não como, eu sou vegana. Obrigada, fica tranquilo. Nossa, mas por quê? Ah, então daí vamos falar por quê, com todo jeito. Mas eu acho que é realmente saber que a gente não pode se isolar. Meu grande objetivo não é eu ser vegana também, Leda. Eu sei que só eu ser vegana eu não vou salvar os animais. Eu preciso fazer com que mais pessoas sejam. Eu preciso tornar o mundo vegano para que haja a libertação dos animais. E eu só vou fazer isso com compaixão aos humanos também, trazendo conhecimento, tentando fazê-los despertar e tratar as pessoas. Qualquer tipo de dedo no nariz afasta pessoas. Então, é a convivência. É nesse ambiente que eu vou mostrar que eu estou saudável, que eu sou uma pessoa feliz, que eu sou uma pessoa educada, que eu sei o porquê que eu estou fazendo isso. E talvez, muitas vezes, em alguns pontos da minha vida, eu toque a pessoa do lado. E ela vai me questionar, mas é isso, mas é aquilo. Daí, me segue no Instagram, começa a seguir. Nossa, mas eu comecei a seguir você. Você é verdade, é isso, é aquilo, papapá, virei vegana. Ó, que legal. Mais um ponto. E o Então, seu assim, marido, seus filhos, todo mundo é vegano na sua casa? meu marido, sim. Minha filha mais velha, sim. E a minha filha mais nova, não. Minha filha mais nova ainda, por mais que ame bicho e vive aqui em casa, minha casa, claro, é uma casa vegana, né, desde sempre, desde quando todo mundo se tornou vegano. Mas ela fora de casa, com o namorado, família do namorado, ela consome as coisas de origem animal. Né? E tá no tempo dela, é a mesma coisa. Eu vou desrespeitar minha filha, eu vou ser intransigente com a minha filha, não seria, meus pais, enfim. Então, acho que é uma questão de compaixão também com outras pessoas, né? De empatia. Você não vai brincar na mesa do Natal, né? Eu fugi de alguns natais, aquele característico com o porco na mesa de verdade. Eu inventei uma viagem, já fiz umas coisas assim para não estar presente nesse momento. Ainda mais se é família, né? Você sabe, família a gente fala mais as coisas, né? Do que. É. Então, eu falei, ai, gente, não,
para não criar tantas inimizades, é melhor a gente viajar para outro lugar. E nessas empresas que você dá consultoria e tal, você sente uma preocupação maior com o veganismo, com esse Sim. comer diferente, digamos, do... Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Vai lá no link. Assim, hoje eu trabalho para empresas que, em linhas, né, sempre linhas veganas dentro de empresas, né? Então, eu não trabalho em desenvolvimento de produto, por exemplo, que tenha alguma coisa de origem animal, né? Então, ou seja, o interesse tem algumas empresas que já são veganas desde o embrião, sempre não tem nenhuma. Sim, já te chamam por isso, né? Me chamam para elas são veganas e você é vegana. E tudo mais, e fortalecer a mensagem, né? Ter pessoas que embasam e fortaleçam as mensagens, melhorem os produtos em si. E empresas não veganas, inclusive dentro do mundo, por exemplo, da proteína animal, né, empresas, por exemplo, de leite, que tem a opção do leite vegetal. Empresas de carne, que tem a opção de carne vegetal. Né, isso está acontecendo. Porque isso está muito amplo hoje, isso aumentou muito. Isso está acontecendo, né? Então, a gente entende, como a gente falou lá no início, se uma grande empresa ela entende que ela precisa fazer um produto vegetal, porque alguém está procurando. Uhum. Então é um novo caminho, né? Na minha opinião, assim, eu acho que é bem complexo, né? Quando você tem, por exemplo, uma grande indústria da carne que faz um produto vegetal, você fala, ai meu Deus, e aí, né? Dá uma dor de barriga sempre quando eu penso sobre isso. Mas, por outro lado, de uma forma muito pragmática, normalmente essas gigantes, elas estão no Brasil inteiro, em todos os lugares, em todas as portas, em todas as mercearias, todos os supermercados, e elas vão levar opções vegetais para todos esses lugares, para que pessoas que não são veganas, que vão chegar lá e falar assim, parece legal esse negócio, deixa eu provar. E se gostar, em alguns dias da semana, deixa de comprar a versão animal e compra a versão vegetal. Ainda mais se os apelos de impacto ambiental, de saudabilidade, forem aquilo que ela está buscando, então faz sentido. Não é a única via, mas é uma das vias que eu acredito que possa trabalhar junto com outras, que é a educação, despertar de consciência. Você não despreza nenhuma via, né? Você está em todas. Não, eu entendi, até porque a gente está vivendo uma emergência climática, uma emergência ambiental muito séria, uma emergência ética muito grande, ou seja, são 70 bilhões de animais abatidos terrestres todos os anos. Se a gente colocar peixe nessa história, são trilhões de animais todos os anos abatidos. E a cada segundo são milhares. Então, não dá para ficar com preciosismo. Isso aqui é mais eficiente, aquilo. Cara, tira para tudo que é lado e a gente vai fazer. Cada caminho tem a sua justificativa de existir. E eu penso assim, eu abraço todo mundo que tem boa vontade de fazer alguma coisa pelos animais, pelas pessoas, porque também é social, né? É uma questão que é enorme, né? Se a gente for aqui falar, mas de distribuição de calorias no mundo, de uso de terra para plantar comida para a gente diretamente, não mais, né? Plantar 2/3 da terra arável do nosso planeta é utilizado para plantar comida para bicho. Então, se a gente diminui a quantidade de bicho, sobra mais terra para a gente plantar comida para a gente. E a gente consegue ter uma diversidade de alimentos maior, né? Colocando mais pessoas para trabalhar no campo. Isso melhora a questão de renda dessas famílias, da nutrição dessas famílias. Então, é social também. Então, tem diversas arestas assim para a gente pensar e vários caminhos a serem seguidos e todos eles vão levar para alguma coisa boa. Então, isso que importa. Tá certo. Muito obrigada, Aline. Adorei. Que bom, que bom. Valeu. Que bom. Obrigada pelo convite, Leila, Imagina. Como eu falei, sair da minha bolha vegana, né, e falar para mais pessoas, isso é sempre tá muito certo. bom. Muito obrigada. Até uma próxima. Até, Leda. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.
Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.